Olá, mentorados! Essa é mais uma aula do conteúdo Mentoria Pacto de Origem. E o conteúdo que nós vamos discorrer hoje, você encontra nesse livro Paternidade Restaurada, Manifestando o Caráter de Deus. É um dos capítulos, então se você ainda não tem esse livro, coloca aí nos comentários o seu pedido, o seu WhatsApp, e nós enviamos para todo o Brasil. O tema dessa aula é a sabedoria para colher finanças, fé e maturidade espiritual. Você que está anotando aí, coloca o versículo Provérbios 3, verso 13 a 16 e Tiago, capítulo 1, versículo 5. A sabedoria é a maturidade para colher o que Deus tem para mim. Você que já tem uma raiz cristã, seja do catolicismo, seja do espiritismo, ou você que já é convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, e por causa da reforma é chamado de protestantismo, talvez você também faça parte do grupo de pessoas que tem um terno em relação a finanças e quando a gente acrescenta a palavra dinheiro no Evangelho. Talvez por conflitos de entendimento, principalmente daqueles que vêm do espiritismo ou do catolicismo. O catolicismo principalmente pela raiz dos franciscanos, por exemplo, que fazem voto de pobreza, e dos espíritas com a ideia sempre de bondade, de ações de caridade, ajuda ao próximo, e isso traz a ideia de que a espiritualidade é algo que não pode ser relacionado com dinheiro. Por causa disso, principalmente no Brasil, nós temos visto os conflitos que muitos membros têm com o dízimo, com a oferta, com a questão de generosidade, prosperidade. Existe sim uma teologia que é chamada de forma pejorativa, por causa dos seus objetivos, de teologia da prosperidade. E essa sim é nociva, porque ela sutilmente leva você a relacionar a riqueza com um sinal da bênção de Deus. Porque a teologia da prosperidade, ela consegue entrar com tanta facilidade na igreja, porque ela se utiliza de sofismas, né? De informações falsas, disfarçadas, com aparente verdade. Por exemplo, a ideia de que a prosperidade é um sinal da bênção de Deus. Para os judeus, se você lê o Antigo Testamento, você vê que todas as vezes que o povo de Deus andava segundo as ordenanças do Senhor, um dos sinais, eram vários, mas um dos sinais era a prosperidade, era o enriquecimento, né? Você pode ver a história de Abraão, de Isaac, Jacó, de Davi. E quando a gente traz isso para o Novo Testamento, há uma tendência das pessoas desconsiderarem esse fator, porque nós temos a tendência de espiritualizar 100% a nossa vida aqui na Terra, nesse contexto de Novo Testamento. Então, nós usamos o exemplo dos apóstolos, principalmente de Paulo, que viveu uma vida de limitação, de prisão, né, de falta em alguns momentos, de dificuldade. Então, nós contextualizamos o que nós entendemos do texto segundo a nossa lente e nós trazemos isso como um modelo pastoral, como um modelo apostólico para a igreja. Ou seja, de limitação, de falta, de escassez. Mas o que eu quero trazer aqui? Um dos slogans da minha vida, dos cursos que eu ofereço, dos discipulados, é que você precisa aprender a pensar, porque até para pensar você precisa aprender. Você precisa olhar para a cena sem a lente das suas ideologias e filosofias, porque o versículo que fala sobre dinheiro de forma mais clara no Novo Testamento é aquele que diz o seguinte: o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, ou é a raiz de todos os males. Mas veja só, é o amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si. O dinheiro
como fator de troca e de poder de aquisição, ele não tem poder, é o que o coração do homem é capaz de fazer com esse dinheiro que gera esse poder. Você já ouviu que o poder expõe o coração do homem? Então o dinheiro ele te dá poder. Mas quando você ganha muito dinheiro e você começa a manifestar a maldade, a altivez, soberba, orgulho, você não ficou assim por causa do dinheiro. Você manifestou o que você já era quando o poder foi te dado. E poder te deu acesso, poder te dá status, poder te dá condições de fazer coisas que você não poderia fazer sem ele. Então, a palavra é muito clara, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal, e não o dinheiro em si. E isso precisa ser desconstruído antes da gente entrar nisso aqui, porque a maturidade espiritual, ela manifesta prosperidade e riqueza. Por quê? As pessoas, eu recomendo para você, uma forma de você já começar a desenvolver e se aprendendo a pensar. Procure na internet especialistas, historiadores, pessoas que realmente entendem do assunto, porque eu não sou um especialista nisso que eu vou falar para você procurar saber, mas quais eram os custos, por exemplo, de um envio de uma carta de onde Paulo estava para onde ele queria alcançar. Vamos dar um exemplo. Paulo preso e ele envia cartas às igrejas que ele fundou. Procure estudar sobre isso. Você tirar suas conclusões. Quanto custava esse envio? Depois você vai descobrir por que Paulo ficou preso numa casa alugada, apesar dele ter ficado preso também em uma prisão de péssimas condições. Não me lembro exatamente o nome da prisão, Tulanquip, alguma coisa assim. Mas procure saber detalhes das condições financeiras, por exemplo, da igreja de Corinto, a condição de cada igreja. A da Macedônia, por exemplo, que ela era uma igreja com menos recursos, mas como os macedônios agiam quando eles ofertavam para Paulo, e por que Paulo compara a generosidade da Macedônia com a avareza dos coríntios. Quando você começa a olhar para o texto, para o contexto histórico também, das culturais, das realidades econômicas. A Bíblia, naquele contexto que você está lendo, por exemplo, ali a carta aos Coríntios, aos Gálatas, você começa a entender, você vai encontrar realidades que desfazem completamente conceitos que você tinha sobre igreja, sobre dinheiro, sobre recursos e objetivo e propósito dos recursos. Então, a sabedoria, essa aqui que eu li para você, ó, a sabedoria é a maturidade para colher o que Deus tem para mim. Eu estou dizendo para você que a maturidade ela expressa riqueza, porque prosperidade ela significa fruto do Espírito. Por quê? Porque prosperidade é plenitude, shalom em hebraico. Plenitude, fruto do Espírito, amor, alegria, bondade, generosidade. Em Coríntios vai dizer: Deus enriquece para generosidade. Então, o enriquecimento tem um propósito. Então, ele tem um propósito de quê? De provisão. Ele tem um propósito de abençoar. Ele tem um propósito de edificar. Tem um propósito de construir. Então, uma pessoa madura na fé, ela vai expressar o quê? Amor, bondade, generosidade, longanimidade, domínio próprio, né? Então, essa pessoa, a prosperidade é o preenchimento. É uma pessoa que tem contentamento. E ela ser próspera não significa que ela seja muito rica em bens, mas significa que ela é plena, que ela é completa, ela é suficiente, as necessidades são supridas, principalmente as emocionais e as espirituais. Mas, além da prosperidade, com a maturidade, vem o enriquecimento. Para que enriquecer? Se nós vamos todos para a eternidade, nós já estamos em Cristo, para que enriquecer? Mas a Bíblia diz em Coríntios que Deus enriquece para a generosidade. Você tem que enriquecer. Talvez você nunca tenha ouvido o que eu vou te falar, mas se você pegar novamente o que eu falei até aqui e entender que Deus
enriquece para. Se é para, tem um propósito. E ele diz, para a generosidade. Se ele está dizendo, olha, você vai enriquecer, porque tem um propósito para você. E enriquecer não significa a régua do homem. Por exemplo, você que tem um salário mínimo e supre a sua família, você pode aumentar para 10 salários mínimos para você melhorar a sua condição da sua família, mas também para você se tornar um abençoador em outros aspectos. Para a generosidade você enriquece. Então, o enriquecimento do cristão, quando eu digo enriquecer, significa aumentar. Não significa que eu conheço alguém que é milionário e eu tenho que ter o mesmo recurso que aquela pessoa, porque a régua humana é diferente. Enriquecer significa aumentar a quantidade do que você tem sabedoria, se você tem fé, se você tem amor, se você tem bondade, se você tem generosidade, se a generosidade é para um propósito, se aquele que semeia, colhe. Gálatas fala que quem semeia certamente colherá. Aquele que semeia certamente colherá. É obrigatória a colheita. Mesmo que você plante, mesmo que você doe, sem segundas intenções, não esperando nada em troca, mesmo assim você é obrigado a colher, porque é uma lei espiritual. Então não é uma opção. A colheita não é uma opção. Dessa forma, eu estou fazendo aqui uma conversa para desconstruir paradigmas na sua mente. Se Deus está dizendo que você enriquece para a generosidade, quando você pensa em enriquecer com propósito, você entra na vontade de Deus. Porque você está pensando, eu desejo enriquecer. Para quê? Para a generosidade. Não é para mim. Eu não desejo enriquecer para mim. Esse é o coração de Deus. Você vai enriquecer. Mas quando você pega Tiago, que diz, nós pedimos coisas a Deus, mas as nossas orações não são ouvidas, porque a gente pede errado. E o que Tiago está dizendo que é pedir errado? Pedir para as próprias vaidades, concupiscências, os próprios desejos. Por isso não somos ouvidos, as nossas orações não são ouvidas, porque as nossas orações são respondidas segundo a vontade perfeita de Deus. E a vontade perfeita de Deus está lá em Coríntios. Você tem que enriquecer para a generosidade, não é para a vaidade. Não é para você ostentar ou suprir o ego com essa riqueza. É para generosidade. Então, toda vez que você for orar por algo, se inclua no benefício que alguém vai ter com o seu dinheiro. Porque você é beneficiado. Quando você enriquece, você é beneficiado com isso. Você melhora a sua condição de vida, mas se esse desejo no seu coração é para que pessoas recebam desse benefício, você está se colocando numa posição de receber de Deus o que ele diz na sua palavra. Então vamos desconstruir essa ideia de que pobreza ou riqueza mede o caráter de alguém. Nem o pobre é medido e nem o rico. É o nosso coração e o nosso caráter. Não tem a ver com isso. Agora, se você é uma pessoa que entende que a pobreza é normal e faz parte da vida do cristão, você está colocando limite para as pessoas. Significa que todos os cristãos vão ser ricos? Não. Mas significa que todos têm à disposição deles entender certos princípios e se colocar em desejo de andar neles e desfrutar e receber pela fé daquilo que está sendo oferecido. Então, uma parcela das nossas barreiras de entendimento é a nossa justiça própria. É o que eu acho das coisas. É a minha medida de justiça. É o que eu acho justo para as pessoas. Né? Quantas pessoas que medem o patrimônio, às vezes, de um pastor e eles julgam se aquilo é justo ou não. E quem nós somos para julgar a justiça dos benefícios da vida de alguém, né? Claro que você vai ler em 1 Pedro que o pastor ele tem que ser modesto. O que é modesto? Não é ser pobre. Modesto é ter coerência. É o que eu falei. A vaidade e a ostentação, elas não são características de alguém amadurecido na fé. O maduro na fé, ele tem discrição. O maduro na fé, ele tem riqueza com propósito. O maduro na fé faz dos seus bens, dos seus recursos, salvação para outros. Então não significa... uma das coisas que tem acontecido muito na nossa sociedade, por causa da descaracterização, né, do significado das palavras, é que hoje você fala uma palavra, mas você nem sabe o que significa ela.
Então, por exemplo, modesto. Procura aí no seu dicionário da internet, que é mais rápido, né? O significado da palavra modesto. Depois, simples. Qual é o significado da palavra simples? Tem gente que acha que simplicidade é ser pobre. Tem gente que acha que ser humilde é ser pobre. Isso é desconfiguração de conceitos, é desconfiguração de significado das palavras. Se você for ver pelo conceito da mentalidade judaica, e eu não sou especialista em cultura nem mentalidade judaica, mas eu recebo ensinamentos de pessoas que têm mais conhecimento do que eu, eles dizem que a diferença entre a palavra pobreza e riqueza, na verdade a diferença não, é o significado, pobreza significa improdutividade, riqueza significa produtividade. Então, por exemplo, o que é uma pessoa rica? Automaticamente a gente responde, é uma pessoa que tem muitos bens. Mas como ela adquiriu muitos bens? Aí alguns podem responder, ele era herdeiro. Se ele não era herdeiro, ele trabalhou e enriqueceu. E alguns podem responder nos dias de hoje, não, ele roubou, né? Foi de forma injusta. Mas o importante é você entender. A riqueza, ela é adquirida quando você transforma em algo. Então, vou dar um exemplo aqui. Alguém pega água, pega suco lá, de uma fruta, faz um picolé, vende o picolé e tem lucro com isso, e com esse dinheiro ele refaz o processo. Então, um processo que gera algo, esse algo é vendido. Então, isso envolve transformar algo em algo, e depois que transformar algo em algo, transformar em... Por que isso é tão importante você entender? Porque há uma vertente de pensamento dos últimos séculos que criou a ideia na cabeça do homem dele ter a partir do nada. Ou seja, se tornar dependente de algo ou de alguém, ou do governo, ou dos pais, ou de alguém. E riqueza é produtividade, é a sua capacidade de pegar algo e transformar e gerar algo. A pobreza seria o contrário disso, que é a incapacidade de produzir alguma coisa. Se você trouxer esse conceito para os dias de hoje, você vai perceber o porquê do choque das classes, por exemplo, empresarial, a pessoa que pensa no contexto capitalista e a pessoa que pensa no contexto socialista. O capitalista, ele entende que ele precisa pegar algo, transformar aquele algo ser vendável, gerar lucro, a partir do lucro ele refazer o processo. O socialista, ele entende que alguém tem que gerar algo para dar para ele. Então, às vezes dá uma ideia de que, um lado são os ricos, outros são os pobres. Não, é uma questão de mentalidade. O rico, ele entende que existe um processo para gerar algo e esse algo ser transformado em algo que é vendável e, a partir do lucro, repetir o processo. O outro lado entende que alguém tem que gerar algo para dar para ele. Então você criou aí dois lados. O rico, por isso a guerra de classe, o rico e o pobre. Porque riqueza produz, produtividade, pobreza, improdutivo, incapaz de gerar alguma coisa. Quando você entende isso, você para de ter problema com dinheiro em relação à sua fé. Porque agora você diz o seguinte, olha, se o pastor trabalha, ele está gerando algo. Ele está trabalhando, e o que ele produz? Espiritualidade? Não. Ele distribui o que foi recebido, o que ele recebeu. E ele recebeu, e o distribuir é o trabalho. Então, eu estou ensinando aqui, é um trabalho. Quando você vai na casa das pessoas, você ora por elas, você ensina, você está trabalhando, você está gerando algo. Agora, se eu ficasse na minha casa orando e a minha vida não gerasse nada de crescimento, de edificação, de construção, de produção na vida de alguém, e eu esperasse que alguém me pagasse por isso, eu estaria com a mentalidade de pobre. Pobre no sentido de que eu não gero nada, mas eu acho que alguém tem que me bancar, alguém tem que pagar a conta para mim. Se você olhar para tudo que eu falei aqui agora, e você sair dessa ideia de rico e pobre é quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, porque há injustiças no mundo. Então tem gente que não produz nada e está com dinheiro na mão,
E tem gente produzindo e ou não está com dinheiro ou está sendo extorquido por quem não produz. Isso talvez faça você começar a repensar o significado das palavras, pobre e rico. Então tem cristão que ao invés dele se apropriar dessa verdade e dizer, não, eu sou rico. Por isso que Jesus lá em Coríntios também fala, nós conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que através da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Então nós fomos enriquecidos. O que significa nós sermos enriquecidos em Cristo? Nós fomos capacitados, habilitados a nos tornarmos filhos produtivos. Aonde está a prova de que Deus deseja que você seja produtivo e não improdutivo? Quando você pega a parábola dos talentos e você vai ver alguém vindo prestar conta e tinha alguém que recebeu 5, alguém que recebeu 2 e alguém que recebeu 1. O que recebeu 5 foi elogiado porque transformou 5 em... O que recebeu 2 foi elogiado porque transformou 2 em 4. E o que recebeu 1 foi punido porque teve medo e não produziu nada, enterrou aquilo que foi colocado na mão dele. Então ele foi punido. Há uma figura de produtividade nessa questão, não a produtividade capitalista. Eu não estou falando aqui de capitalismo e socialismo, tá? Eu usei as duas figuras só para você entender o conceito de pobreza e riqueza e produtividade e improdutividade, mas a gente não pode comparar as coisas do reino com a mentalidade humana de alguns aspectos, porque existe injustiças e imperfeições também no capitalismo, também no socialismo, porque a doutrina perfeita é a doutrina dos apóstolos que veio de Cristo e as realidades do reino. Mas quando você vê aquela parábola, Deus está mostrando o seguinte, ele está mostrando o seguinte, olha, eu te dou a capacidade, eu te dou a habilidade para que você transforme, para que você triplique isso. Tanto que na parábola, o que não produziu nada, enterrou, o Senhor dá a ordem que tire dele aquele 1, que não fez nada com aquele 1, e dê para o que dobrou de 5 para 10, ou seja, o mais eficiente. É uma ideia que você pode também meditar e começar a pensar se o seu conceito de riqueza e pobreza está alinhado e está ajustado. Mas tudo isso eu estou te falando para chegar numa ideia central de que a prosperidade não é o mundo, mas o quanto manifestamos de Deus em cada área. Então, se você começou na sua fé com uma vida desviada, perdida, né, destruída, e você começou a ser suprido emocionalmente, você alinhou sua vida com Jesus, com a verdade, e você começou a ajustar suas finanças, seu casamento, a sua paternidade, a sua vida com Deus. E, de repente, a partir dessa completude, você começou a construir em cima disso. E isso foi gerando patrimônio. Então, você conseguiu melhorar, comprar uma casa melhor, você conseguiu comprar um carro melhor. E por que isso glorifica a Deus? Você melhorar a dívida. Por quê? Talvez você pergunte assim, o que muda para Deus? Não muda nada, mas quando você vive a verdade de Deus, ele é glorificado. Então, quando você, através de quem você se tornou, revela Cristo, como revela Cristo? Você foi empoderado, você foi capacitado, você foi habilitado. O Espírito Santo foi habitar dentro de você. Alguma coisa na sua vida tem que mudar. Não financeiramente. Financeiramente pode ser uma das mudanças, tá? Pode ser que você melhore seu casamento, melhore a forma que você é como pai, e você não consiga desenvolver completamente sua vida financeira. O problema não é esse. O problema é que alguma coisa sobrenatural acontece na vida de quem nasceu de novo, porque o Espírito Santo foi habitar dentro. Qual seria a diferença de nós cristãos que pregamos um grande Deus, um Deus maravilhoso, um Deus do impossível, que se fez homem, que morreu na cruz, que ressuscitou e deu o seu Espírito para habitar dentro de nós, se nós fôssemos exatamente iguais a quem não tem, habitando dentro de si? Já se fez essa pergunta? Então, não é, quando eu digo que é um mandamento você crescer e prosperar em todas as áreas, é porque você tem algo que a maioria não tem. Você tem o poder do Criador habitando dentro de você.
Como é que você pode se colocar como igual ao outro que não tem? Essa é a questão, independente se você interpretou que Jesus se fez pobre para que a gente fosse enriquecido como algo espiritual, ou como algo material, ou como dinheiro, ou como independente, em alguma coisa ele te empoderou, se fazendo pobre para que você fosse enriquecido em alguma coisa, seja espiritual, seja material, mas você foi empoderado, você foi enriquecido em alguma coisa. Se você não acredita que foi financeiramente ou que foi em algo material, descubra o que você pode fazer com esse empoderamento espiritual que você recebeu, então. Então, o que falta das pessoas, nos cristãos, não é recurso, é consciência de desfrutar do que já foi liberado, já foi dado, porque quando Jesus disse está consumado, ele disse, olha, já está tudo feito, agora receba pela fé. E a fé gera uma consciência, a consciência manifesta. Enquanto eu não tenho essa consciência, eu não vou ver algo que eu não tenho consciência. A prosperidade sem propósito, ela gera vaidade. Propósito sem sabedoria gera frustração. Então, quando você tem uma expectativa muito grande em algo que você recebe de Deus, eu vou fazer até uma pergunta para você. Talvez você está orando há muitos anos para você enriquecer, mas se você recebesse hoje uma ligação e alguém enviasse para sua conta 5 milhões de reais, você saberia o que fazer com isso? Será que em 6 meses você não estaria cheio de problemas por ter pegado esse dinheiro? Porque você não sabe investir, você não sabe gerir, você não consegue administrar 5 mil reais, não consegue administrar 10 mil reais. O que você faria com 5 milhões? Tem Receita Federal, precisa de contador, precisa saber como investir, como reinvestir. Porque esse dinheiro, se você for só gastando dele, sem que você faça ele gerar mais dinheiro, em um ano ele vai acabar, ou até menos. Então tem pessoas desejando coisas sem ter a maturidade para receber. Eu me incluo nisso porque eu sou um filho de Deus crescendo na fé a cada dia. E quantas coisas a gente pede para Deus e a gente se coloca diante de Deus para receber e não há disposição no coração de aprender, de se sujeitar, de entender as verdades bíblicas com alguém que está trazendo essa verdade para nós. Então, uma pergunta para você fazer. Eu tenho buscado prosperar para refletir Cristo ou para compensar as minhas feridas e carências? Talvez na sua vida te faltou tudo quando você era criança e agora você quer ser suprido nessa falta, enriquecendo para suprir feridas de infância, enriquecendo para suprir carência, para se sentir aceito no meio do seu grupo, no meio da sua igreja ou na sua família, e você está pedindo a Deus para enriquecer dentro de um contexto todo errado, dentro de uma vaidade, dentro de um buraco, de um vazio emocional, e você espera que Deus responda a sua oração pedindo algo para Ele que, se Ele te der, Ele vai te colocar numa situação pior do que você já está. Porque quando a gente é ferido emocionalmente com pouco dinheiro, a gente não consegue estragar muita coisa. Mas quando a gente é ferido e carente com muito dinheiro, a gente estraga a nossa vida e estraga a dos outros. Então reflita sobre isso. Resolva suas questões, suas feridas emocionais, resolva suas carências e você já vai estar... Quando você está lidando com suas carências, com suas feridas, você já está abrindo uma conta bancária para Deus colocar ali o que você precisa para cumprir um propósito. Só que Deus, às vezes, as pessoas pensam, por que Deus está segurando meu dinheiro? Ele não segura, ele já deu lá na cruz. O que impede a gente de desfrutar é justamente algumas feridas, carências, distorção de realidade. Né? Imagina, você pode conquistar dinheiro com o seu braço, o diabo pode dar dinheiro para você machucar as pessoas, mas Deus não vai favorecer você para você fazer o mal. E é isso que a gente precisa entender. Então, o processo de maturidade antes da colheita tem um conceito. Muita gente quer colher sem estar maduro para administrar o fruto. É o que eu falei aqui agora. Tem um trecho no livro, aqui, que eu recomendo você comprar, o meu livro Paternidade, a colheita, que diz o seguinte: a colheita vem, é a sabedoria quem colhe. Que colhe, né? É a sabedoria que colhe. Por quê? Porque a sabedoria significa plenitude. Por exemplo, em Provérbios, Jesus é a sabedoria. No livro de João, Jesus é o amor. Então, Jesus, ele tem, no caráter dele, você vai encontrar. E ele é tipificado em alguns livros. No livro de Provérbios, ele é a sabedoria.
Significa que quando você atinge a maturidade, qual é a maturidade? É o caráter de Cristo. Você tem o quê? O fruto do Espírito. Amor. O que você vai fazer se você tiver muito dinheiro? Se de você só sai amor, de você só sai bondade, de você só sai generosidade. Você é cheio de domínio próprio. Você é cheio de longanimidade. Você não se ofende. Você só deseja o bem. O dinheiro na sua mão é uma bomba atômica, no bom sentido. O fruto do Espírito potencializa o dinheiro e o dinheiro potencializa o fruto do Espírito na sua vida. Mas, do contrário, alguém tomado pelas emoções e pela obra da carne, o dinheiro potencializa a obra da carne também. A vaidade, o orgulho, ciúmes, a inveja, a facção, o adultério, vai ser potencializado pelo dinheiro. Por que tantas pessoas, quando enriquecem, se perdem na prostituição, nas drogas, na mentira? Por causa que o dinheiro potencializou a carnalidade que a pessoa andava. Uma explicação prática aqui, ó. Assim como quem precisa de uma carteira de motorista para dirigir, nós precisamos de maturidade espiritual para acessar as bênçãos. Deus não nega, Ele prepara. A espera não é punição, é formação. A aplicação, uma pergunta para você colocar aí na sua tarefa. O que Deus está me ensinando nesse tempo de espera financeira? Faça essa pergunta. A fidelidade que gera estabilidade. Agora, o princípio da fidelidade. Fidelidade é a prova de maturidade, não muda com o clima das circunstâncias. Ou seja, por exemplo, o dizimista. Ele não dá o dízimo quando ele está bem financeiramente, ele dá o dízimo de tudo que ele recebe. Então, meu salário é pouco, eu dou dízimo. Meu salário é muito, eu dou o dízimo. Então, a fidelidade ela não tem a ver com a circunstância. Por isso, Deus é fiel, independente da circunstância, Ele é Deus. Quando você adquire felicidade, eu entendo, isso é algo que eu entendi para mim, né? Mas se encaixa no conceito bíblico. Quando você dizima, você está aperfeiçoando o caráter da fidelidade em você. Porque você, estando bem ou mal, triste ou alegre, estando rico ou na falta, você cumpre com algo que você acredita. Então você desenvolve a fidelidade. Você é capaz de cumprir com o que você acredita, independente das circunstâncias. O dízimo, ele cura muitas coisas, ele cura a avareza, mas ele também aperfeiçoa a fidelidade. E muitas outras coisas o dízimo desenvolve. Em algum momento eu vou falar, por exemplo, como ele desenvolve a sabedoria. Então a referência é você é fiel no dízimo e isso é andar no espírito, porque não tem alteração. Com ou sem, eu semeio da mesma forma, porque é a palavra. Então tem pessoas, elas têm dificuldade de, por exemplo, elas fazem um bico, aí elas ganham R$200, elas não dizimam R$20. Elas acham que o dízimo elas só devem dar de um salário alto. E aí elas passam muito tempo sem dizimar e recebendo dinheiro. O dízimo não é o valor, o dízimo é a fidelidade com as circunstâncias. Por exemplo, você recebe um valor baixo. Eu recebi só R$100 hoje. E você dizima R$10. Mas esse mês eu não tirei muito dinheiro, eu sou empreendedor, mas você vai lá e separa os 10% daquele valor que você recebeu. O dízimo é o mínimo. Eu não entendo o dízimo como alguma regra. Eu vejo o dízimo como a partir de para o Novo Testamento. Por isso que Paulo não disse dízimo. Paulo disse, dê segundo dispõe seu coração. Cada um dê segundo há disposto no seu coração. Mas se dentro da lei que exigia o mínimo era 10%, agora é livre segundo dispõe no seu coração. Se você entende que é 6% abaixo do limite mínimo da lei, isso é como o seu coração se encontra nesse momento. E não significa que se você der 30%, você está sendo mais generoso. Não. Os 10% mantém a sua fidelidade. É algo que você acredita. É algo que você está disposto no seu coração. E é isso que importa. Desenvolvimento do caráter. Quando a gente fala de dízimo. Fidelidade revela confiança. Se nós entendemos que o dízimo e as ofertas tem a ver com algo que você entrega para o homem ou para uma instituição, mas você, no seu coração, deseja devolver para Deus como uma forma de reconhecimento de quem Ele é, seu provedor. E você não consegue cumprir isso, a pergunta que eu te faço, você realmente é alguém de confiança?
você consegue criar narrativas para burlar algo que foi proposto e não obrigado por Deus na sua palavra, e você consegue criar uma narrativa para burlar isso, será que você não cria narrativas para burlar outras coisas? Será que você é uma pessoa de confiança? Confiança para si mesmo? Você é fiel aos seus princípios de verdade? Alguém que confia em você está confiando numa pessoa que é de caráter, numa pessoa de confiança, que cumpre o que entende? Quando eu falo que entende, é porque não tem como cobrar de alguém que não entende. A pessoa não entende. Ela, olha, não entendo, na minha cabeça isso não entra. Tudo bem, a gente coloca de lado. Mas para quem entende a finalidade e não faz, você acha que essa pessoa é de confiança? Tire suas conclusões. Não quero te induzir. Então, o dinheiro é um teste espiritual. Mostra onde está o coração. Mateus 6:21. O dinheiro acabei de fazer a pergunta. Se você não consegue ser fiel em algo simplório, quando eu digo simplório, módulo 1 da fé cristã. Quando eu me converti em 2009, eu assisti um culto, falaram de dízimo, eu perguntei para me explicar melhor, me explicaram, a partir daquele dia eu comecei a dizimar. E até hoje, porque eu entendi, acabou, não tem. Às vezes vem resistência no coração, vem por causa das dificuldades que a gente enfrenta. Mas o que mantém a gente dizimando? A fidelidade, a consciência da fidelidade. Quando a fé governa as finanças, o coração se torna livre da ansiedade. Então o dízimo, ele também te livra da ansiedade por um motivo. Porque quando você dá, você está confiando. E a fé, você vai sendo aperfeiçoado no amor. E o amor lança fora do medo. Toda a nossa ansiedade é por medo. Eu tenho períodos na minha vida que eu enfrentei, e às vezes enfrento, ansiedade, e quando eu começo a ficar ansioso, eu já sei que é medo. E medo de quê? Porque a gente começa a tirar a nossa confiança de Deus. A gente começa a confiar no nosso trabalho, a gente começa a confiar no nosso salário, a gente começa a duvidar que vai dar certo, porque a gente começa a ver as notícias ruins da economia, da política, a gente começa a ficar... E o medo traz ansiedade. Então, um desafio para você, um mini desafio, né? Liste 3 áreas onde você precisa ser mais fiel. Tempo, dízimo e generosidade, por exemplo. Tenho aqui uma sugestão. Você pode colocar as suas, tá? E para finalizar aqui, da alma para o espírito, o nível da consciência. Enquanto andamos no âmbito da alma, somos o que sentimos. Quando entramos no âmbito do espírito, somos o que cremos. Aí tem a ver com o dízimo. Ah, mas hoje eu estou com medo, estou com ansiedade, que meu dinheiro não vai dar. Sentimento, alma. Não, mas eu creio que isso é algo que está proposto na palavra. E eu reconheço que isso é um ato de fé. O dízimo é um ato de fé, não é da lei. Então, eu vou agir pela fé ou pelo sentimento, a emoção do medo, da insegurança? Eu estou andando na alma ou estou no espírito? Andar no espírito não é sentir. Sentir é andar na alma. Andar no espírito é crer sem ver, é crer sem sentir, porque a fé é uma certeza, não um sentimento. Então a alma, ela vive oscilando em não tenho. O espírito vive firmado no sou filho e herdeiro. O espírito é uma certeza. Então tem momentos na minha vida que eu começo a ter dúvidas. Eu sei que eu não estou pensando no espírito. Estou pensando na minha alma, porque eu estou começando a ter dúvida, estou começando a ficar inseguro. A verdadeira fé financeira é fruto de consciência espiritual, não de esforço emocional. Então, a consciência é o que você tem revelado no seu coração. Se todas as vezes você precisar sentir para fazer, você é aprisionado pelas suas emoções. Você vai ser governado pelo que você sente. A pessoa que ela é governada pelas emoções, ela não é de confiança. Quando eu falo de confiança, não é mau caráter. Deixa eu explicar. É como se fosse assim, ó. Você faz um acordo comigo hoje. Amanhã nós vamos fazer tal coisa às 7 da manhã. Aí você é governado pelas emoções. Aí amanhã você acorda aflorado e não aparece. Ou você não cumpre o que você combinou porque você estava angustiado, porque você estava ansioso. Você acha que tem como você viver uma vida que você consiga ser alguém com credibilidade, alguém que as pessoas possam dar crédito a você, se todo dia você muda a sua palavra e seus posicionamentos por causa das suas emoções, o que você está sentindo naquele dia, o dia que você está com medo, você não faz,
o dia que você está ansioso, você joga para frente. Você acha que tem como, se você fosse se contratar, você se contrataria? Se as suas emoções controlam suas decisões, seus posicionamentos? Essa é a pergunta que você deve fazer para si mesmo. Porque aqui eu só estou repassando, né, os questionamentos que eu já fiz a mim mesmo. Então, uma aplicação para a gente finalizar, uma confissão, aí anota, pega um papel, e você já está com o papel aí, anota essa confissão aqui. Eu não sou movido pela falta, eu sou guiado pela abundância do reino. Eu não sou movido pela falta, eu sou guiado pela abundância do reino. Eu falei que ia concluir, mas eu preciso falar algo mais aqui, tem mais um pouquinho de coisa que eu quero acrescentar. Primeiro, você não precisa ter inimizade com ninguém. A Bíblia diz que, se possível, tem paz com todos. Mas eu te falar uma coisa, se você andar com incrédulo, não adianta você receber os melhores ensinamentos, cheio de unção, cheio do Espírito, pode vir o profeta, o apóstolo, cheio do poder. Se você anda com gente incrédulo, você vai ser incrédulo. E quando você ouvir o ensino revelado de Deus, você vai rejeitar, porque quem anda com incrédulo fica a mente cauterizada. E tudo que vai contra a razão e a lógica deles, eles refutam com um argumento, com justificativa, com lógica. Então, a minha recomendação é: procure andar com pessoas que têm mais fé do que você, porque elas vão te ajudar a permanecer na fé. A consciência da verdade revelada gera a realidade manifesta. Guarda isso, ó. A consciência da verdade revelada gera a realidade manifesta. Então, um exercício e depois eu vou fazer uma oração. Ó, cada um vai anotar uma mentira que você acreditava sobre dinheiro e substituir por uma verdade bíblica. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu nunca terei o suficiente. Isso é uma mentira. Você vai substituir por qual? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já vi algumas traduções dizerem que esse nada me faltará inclui outras coisas. Por exemplo, não me falta a presença dele, mas a presença dele te dá a plenitude de tudo, de contentamento. Então, seja não faltar nada, coisas, seja não faltar a presença dele é mais importante e eu desejo mais do que tudo, mas a presença dele me completa. Então, leia esse versículo de Salmos 23, entendendo que nada me faltará, a presença dele não me falta e nele estão todas as coisas. Convido você a entregar hoje suas finanças no altar de Jesus. Coloque, se você crê, se você recebeu esse ensino. Senhor, eu consagro as minhas finanças no teu altar, eu consagro as minhas finanças ao Senhor, que o Senhor governe a minha vida, governe as minhas finanças. E agora eu vou orar para cada um, tá? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra de sabedoria. Eu oro para que seja quebrada toda fortaleza e resistência na mente dos seus filhos, que eles possam ter a mente aberta para a revelação do teu Espírito, na verdade, sobre esse assunto. Que o Senhor dá a eles, Senhor, a revelação da generosidade, que possa ser quebrado toda a mentalidade antiga que possa ter sido construído na criação deles na infância, na adolescência, toda a mentalidade de escassez, toda a avareza, toda a limitação, todo pensamento de falta, que seja preenchido pela plenitude da tua presença, pela consciência da tua presença, e que seja quebrado todo sofisma e toda mentira que foi montada na mente deles por doutrinas de homens, com mentalidade de escassez e justiça própria, com votos de pobreza. Em nome de Jesus, que seja restaurada a mentalidade deles, a mente de Cristo, a mente da abundância, do transbordar, a mente da riqueza, a mente da prosperidade que transborda e pela generosidade abençoa outros e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus Cristo é o que nós desejamos e acreditamos. Amém. Deus abençoe vocês. Coloque seus comentários aqui sobre esse assunto. Coloque seus testemunhos daquilo que você pensava antes e o que você pensa agora. E qualquer dúvida, nós nos encontramos na aula online.